Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula, hoje falando de equipe de alta performance, liderança e comunicação. Aspectos comportamentais que são muito relevantes para o ambiente de trabalho contemporâneo. Muito se busca, nos dias atuais, que as pessoas tenham, né, eh, monte equipes de alto comprometimento, de alto desempenho, mas pouco ainda fala-se da necessidade, da real necessidade e da busca, né? Pouco se explica o que é uma equipe de alta performance e pouco se trabalha para fazer com que essa equipe seja de fato uma equipe. Então, assim, iniciamos diferenciando equipe de grupo, né? Equipe não deixa de ser um grupo de pessoas, entretanto, um grupo de pessoas que não está trabalhando em prol de cada um de seu objetivo. Na verdade, uma equipe, e principalmente a de alta performance, é um grupo de pessoas que tem objetivos muito bem definidos e objetivos comuns, né? E os seus integrantes buscam atingir essas metas através de habilidades complementares e de um contínuo processo de experimentar novas formas de relacionar, novas aprendizagens, novas formas de realizar, trocando experiências, sendo capazes de assumir uma tarefa de extrema importância, né, para todos e tendo competências para realizá-las. Para tanto, né, o que é necessário, o que se considera importante? Primeiro, a maturidade emocional nos relacionamentos, né? Os integrantes eles devem aceitar as diferenças individuais, e aqui já tem um ponto muito interessante. Uma equipe é formada por um grupo de pessoas, na sua essência são diferentes, né? Então, é necessário ter maturidade para aceitar essas diferenças, aprender com as diversidades, com o diferente e se fortalecer nisso. Segundo ponto muito importante é a clareza e transparência dos objetivos. Os integrantes dessa equipe, eles têm de conhecer os objetivos, as metas da empresa. E aí já começa um grande ponto e que é fundamental. Não é possível ser cobrado nada de ninguém se não tiver claro os objetivos, os pontos a serem observados. Por isso, já começamos a falar do terceiro ponto colocado lá, do terceiro aspecto, de comunicação. A comunicação precisa ser claro. E precisa haver uma comunicação da organização para as pessoas. As pessoas precisam saber da sua importância naquele contexto, né? Do seu papel. Terceiro ponto, conhecer prazos e recursos disponíveis, né? É necessário que, além de saber dos seus objetivos, os integrantes dessa equipe, eles têm um panorama do que deve ser feito, de como deve ser feito e até quando fazer. Não adianta só conhecer, mas traçar um planejamento de ação, onde os membros da equipe precisam conhecer o que deve ser feito, como deve ser feito e até quando deve realizá-lo. É necessário também disposição para aprender e mudar. Os integrantes eles devem aprender com os erros, mudar as estratégias, compartilhar conhecimentos, e aqui nós temos três pontos fundamentais, né? Os erros devem servir de experiência para que eles não continuem acontecendo. É preciso aprender a mudar as estratégias, mesmo da própria organização. Quando as coisas não estão dando certo, é necessário mudar as estratégias e, principalmente, compartilhar conhecimento, né? Muitas organizações ainda detêm conhecimento, escondem partes necessárias e fazendo com que as equipes não se desenvolvam como poderiam se desenvolver, né? Outro ponto importantíssimo é o respeito mútuo, né? Os integrantes devem desenvolver uma relação de confiabilidade e um comportamento ético. É necessário que eles confiem uns nos outros
para que sejam de fato uma equipe de alta performance e estejam todos com o mesmo objetivo. E o comportamento tem que ser ético. Se a gente lembrar dos 3 pilares básicos da ética, que é a justiça, só agir de forma justa, respeito à dignidade humana, respeito ao outro, né? E respeito à vida do outro. Se a gente seguir esses 3 pilares, é possível ter um comportamento ético dentro da organização. E, consequentemente, nós vamos ter aí confiança, né? Se a gente consegue respeitar a dignidade humana, respeitar o outro, as suas diferenças, nós temos integrantes que acreditam nessa equipe, né, na ideia de que é possível atingir os objetivos de um grupo, porque a gente já se respeita, já entende as diferenças, e aí a gente acredita no potencial dessa organização, desse grupo de pessoas que formaram uma equipe de alta performance por se respeitarem e por acreditarem. Temos, então, os 2 pontos que nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, mas que a gente já pode fazer uma introdução, que é comunicação, né? Sensibilizar para a troca, para o feedback. Esse é um ponto muito importante. Para falar sobre os sentimentos, dar e receber sugestões. A comunicação, para ela ser precisa, ela precisa ter retorno. E não é só uma pessoa falando e os outros ouvindo e acatando. É necessário uma troca, né? Então, uma comunicação clara necessita de uma troca. E, enfim, a liderança, né? A liderança que faz com que as pessoas influencie as pessoas, que participe com as pessoas para que elas se tornem, acreditem, né, e se tornem fortes no sentido de ação, porque tem pessoas que lideram, que acreditam, que mostram isso através das suas ações. O líder é um influenciador, um facilitador dos processos. É uma pessoa que se faz presente e está presente o tempo todo. Então, assim, o que é interessante nessa equipe de alta performance, a gente levar as características principais, inclusão, é a necessidade de estar no grupo, né? De buscar um contato suficiente para estar na companhia dos outros. Nessa fase aqui, o novo integrante experimenta uma necessidade, o que é diferente para cada pessoa, de ser aceito pelo outro, de ser apreciado e considerado. Então, uma característica de uma equipe de alta performance é incluir as outras pessoas, é acolher, né? É trazer essa pessoa e a pessoa poder se sentir pertencente a essa equipe. Isso é muito importante para ser considerado de alta performance. O sentimento de pertencer. Segundo ponto, controle. É o esforço que a pessoa faz para determinar até que ponto deseja exercer controle no grupo ou abrir para que as pessoas participem livremente, né? E permitir ser ensinado, amparado e guiado. São definidas as responsabilidades que quem exerce poder nos grupos, as lideranças, né? Então, nessa parte de controle, a gente pode entender que numa equipe de alta performance pode acontecer das pessoas, às vezes, um líder se deixar ser liderado no momento, quando ele entende que o outro que faz parte da equipe tenha mais conhecimento, tenha mais habilidade numa determinada situação. E o terceiro ponto, a afeição. Nessa fase, né, nesse aspecto, prevalece o desejo de manter um envolvimento harmonioso, afetuoso e confiança no grupo. Isso que significa o quê? Espera-se que as pessoas, além de se sentir parte, de entender que existem momentos que lidera e que precisa de liderança, que é liderado, ele tem um afeto por esse grupo. E esse afeto é um envolvimento harmonioso, né? Confia nos membros do grupo, confia na equipe para a obtenção do resultado final. Então, por que liderança é tão importante, né? Porque liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer. Nesse ponto entra um grande aspecto da liderança. Liderança não é
mandar. Liderança é influenciar, né? Então, assim, um conceito muito importante. O processo de liderar é um processo de influenciar de uma pessoa para outra ou um grupo de pessoas buscando atingir metas e objetivos. Então, nós entramos aqui com o conceito de influenciar e não de mandar. Depois nós temos aqui influência interpessoal, ou seja, novamente a questão de, através de exemplos, através de ações, você influencia. A gente só influencia uma outra pessoa quando a gente age igual. Então sai aquele contexto antigo de se entender que o líder era assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Muito pelo contrário. O líder precisa fazer aquilo que ele prega para que ele tenha respeito da equipe e seja uma influência interpessoal, né? Seja uma pessoa de influência, uma pessoa que faz com que o grupo queira segui-lo, né? Então, essa influência interpessoal acontece, obviamente, em grupos sociais, né? Então, tem que estar num grupo dirigido através da comunicação. Por isso, nós vamos falar de comunicação. Não adianta a gente só falar de liderança, é também necessário falar da comunicação. E liderança é também considerada como a condução do comportamento e mentalidade de outras pessoas, ou seja, inspirar. Eu não conduzo só as ações quando eu sou líder, mas eu inspiro de tal forma que eu posso modificar a mentalidade das outras pessoas, eu posso transformar o modo dessas outras pessoas de pensarem, de agirem, de acreditarem, de serem. Então, liderança é algo muito, muito, muito importante. Talvez um dos aspectos mais relevantes dentro das organizações de trabalho. Existem 4 tipos de influenciação, né, que um líder pode fazer. Primeiro que é a coação. É forjar, é coagir, é constranger mediante pressão. Nesse caso, né, não estamos tanto influenciando, não estamos tanto inspirando, e sim forçando pelo poder. Muitas pessoas ainda lideram pelo poder, né? Eu mando e você obedece. Eu posso porque eu sou o líder. E nesse caso está muito ligado com o cargo que a pessoa ocupa. Persuasão. Prevalecer sobre uma pessoa sem forçá-la, com conselhos, argumentos ou indução para que realize algo. Então, aqui nesse caso, é prevalecer. Já começa um processo de você inspirar. Eu não estou forçando ela a nada, mas com os meus conselhos, com os meus argumentos ou induções, eu possibilito que ela escolha em realizar algo. Terceiro, é sugestão, é colocar ou apresentar um plano, uma ideia, uma proposta a uma pessoa ou um grupo, para que considere, pondere ou execute. Nesse caso, começa o diálogo para se ponderar, para se considerar os pontos necessários até para executar. E o último tipo de influenciação é a emulação. Procurar imitar com vigor para igualar-se e ultrapassar, ou pelo menos chegar a ficar igual a alguém. Nesse caso, a inspiração é quando as ações do líderes elas são tão influenciadoras, são tão marcantes, que ela faz com que as pessoas queiram imitá-las, queiram talvez não seja a própria a palavra certa imitá-las, mas que seja segui-las. E no seguir começa a fazer um trajeto muito parecido com o dela, por ser tão positivo para ela. Existem 2 tipos de liderança, como eu tinha falado um pouquinho antes. A formal, que é aquela por cargo, por comando, por influência unilateral. A organização de trabalho, ela determina que aquela pessoa seja o líder, né? Que aquela pessoa tem um cargo de chefia e automaticamente entende que ele é o líder. Sendo que nem sempre é assim, porque existe uma liderança informal, que é aquela pessoa que, por relação afetiva, ela consegue estimular as outras pessoas a se identificarem com ela e influencia voluntariamente, né,
o comportamento das outras pessoas que o aceitam como líder. Então, às vezes, numa mesma organização existe o líder formal, aquele que foi determinado, mas existe o líder informal que faz, às vezes, um trabalho muito maior de liderança do que a própria pessoa que é formalmente considerada líder.